Olá pessoal, então vamos à correção dessa lista sobre trigonometria no triângulo retângulo. O primeiro exercício fala: observe o quadrado ABCD da figura a seguir. Assinale a alternativa que apresenta os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo de 45 graus. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é encontrar o D, usando o teorema de Pitágoras. Então D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Então, o D vai ser igual a raiz de 2L ao quadrado. Então, separando aqui, eu vou ter que o D é L raiz quadrada de 2. Então, o que está ao quadrado sai fora do radical. Então, temos que a hipotenusa é L raiz de 2. A hipotenusa por exemplo, do triângulo A, C e D. Então, vamos para o que está pedindo aqui, o seno de 45. Então, o seno de 45 vai ser igual o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, quem é o cateto oposto? Vou pegar esse ângulo aqui, ó. Então vai ficar L dividido pela hipotenusa, que é L raiz quadrada de 2. Então cancela aqui e fica 1 sobre a raiz quadrada de 2. Racionalizando aqui, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Então, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui vai ficar raiz de 2 dividido por 2. Então, esse é o valor do seno de 45. O cosseno de 45. O cosseno de 45 vai ser igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o valor de L. Então, vai ficar L dividido por L raiz de 2. Então, a mesma coisa. Por isso que os valores são iguais. Então, vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 2. Faz o processo de racionalização. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Numerador com numerador, a multiplicação. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, acho que todos sabem, né? Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. Agora, vamos para a tangente. A tangente de 45. A tangente de 45 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é L. E o cateto adjacente também é L. Então, vai dar 1. Então, qual que é a alternativa correta? É a letra A. Alternativa correta. Vamos agora para o segundo exercício. O segundo exercício fala: observe o triângulo equilátero ABC, de lado L a seguir. Assinala a alternativa correspondente aos valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo de 60 graus. Então, a mesma coisa aqui, nós vamos ter que achar essa altura aqui, a altura do triângulo equilátero. Então, para isso, eu vou aplicar Pitágoras no triângulo A. Vamos colocar aqui um K, por exemplo, maiúsculo. Então, AKC. Então, vamos aplicar Pitágoras aqui. Vamos encontrar a altura. Então, L ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual H ao quadrado mais, aqui é a metade, então vai ser L dividido por 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, vai ficar L ao quadrado, que é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Então, se eu tirar o mínimo aqui, como que vai ficar? Tirando o mínimo, vai ficar 4L ao quadrado aqui. Aqui vai ficar 4H ao quadrado mais L ao quadrado.
aqui eu cancelo, né? Então vai ficar 4h ao quadrado mais L ao quadrado, que é igual a 4L ao quadrado. Então 4h ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Então 4h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. Então o h ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4, né? Então, quem é o h? O h é a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Então, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a altura de um triângulo equilátero é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vamos destacar isso aqui, ó. Então, agora eu quero o seno de 60. Então, vamos calcular aqui o seno de 60 graus. Seno de 60 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Então, é justamente o H que eu acabei de encontrar aqui, ó. Então, vamos colocar L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Então, vai ficar assim, ó, L raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L, né? Então, ó, aqui cancela com aqui, então vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, esse é o valor do seno de 60. Então, deixa eu mudar a cor aqui para variar. Vou fazer aqui de preto agora. Ó, o cosseno de 60. Vamos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? É L sobre 2. Aí dividido por L. Então, vai ficar L sobre 2 vezes 1 sobre L, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60 é igual a meio. A tangente de 60. Vou mudar aqui agora para o azul. Então, a tangente de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é L raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é L sobre 2. Então, aqui vai ficar igual a L raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L, né? Então, aqui eu cancelo os 2, posso cancelar isso aqui, ó. Então, por isso que a gente fala que a tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. D de dado, né? Vamos para a próxima questão. Na figura está representado um triângulo retângulo em que A, B e C são as medidas de comprimento dos seus lados em centímetros. X é a medida do ângulo de um dos seus ângulos agudos em graus. Apresentam-se a seguir 5 igualdades. Apenas uma está correta. Qual? Então, ó, veja bem. Aqui está o ângulo X, né? Então, se você for aplicar o seno aqui, ó, esse é o cateto oposto, né? E aqui, ó, é a hipotenusa, né? O lado oposto ao ângulo reto. Então, nós vamos ter que o seno de X é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, daqui você tira que o seno de X é igual ao cateto oposto é B, vai ficar B dividido por A. Então, alternativa A. Então, já encontrei aqui, ó, não precisa nem fazer as outras, né?
Então essa, se tem só uma correta, então a correta é a letra A. Porque aqui ó, não dá, ó, seno de x igual a hipotenusa sobre cateto oposto, não é, né? A letra B não é. E assim também acontece com as outras. O número 4. Para dar rigidez a um portão retangular, foi colocada uma trave de 3 metros de comprimento e que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, como mostra a figura abaixo. Então essa trave aqui, ela tem 3 metros de comprimento, né? Quanto mede a largura desse portão? Então a largura é esse comprimento aqui, ó, certo? Então o que a gente tem aqui, ó? Eu estou procurando o cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então aqui eu tenho a hipotenusa. Então eu vou usar o cosseno. O cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? O cosseno de 60 vale meio. Então tá aqui, ó, na tabelinha. Então vai ficar meio, que é igual ao cateto adjacente, vou chamar de x, porque está na horizontal. A hipotenusa vale 3. Então aqui vai ficar, ó, 2x multiplicando cruzado, que é igual a 3. Então o x é igual a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é igual a 1,5, né? Então vai dar 1,5 metro. Essa largura aí, ó. Então a alternativa correta, a letra A. Aqui, ó, pessoal, a gente multiplica cruzado, né? Uma proporção, tá? Então é isso aí, ó. Exercício tranquilo de fazer. Vamos para o último da lista. O corpo de bombeiros de uma cidade possui um caminhão multifuncional autossuficiente que possui uma escada de plataforma giratória para alcançar edifícios com alturas elevadas. Em um treinamento de novo integrantes dessa corporação, um caminhão desse tipo foi posicionado conforme representado na figura abaixo. Nesse treinamento, qual foi a altura H aproximada atingida por esta escada? Então, você pode ver que aqui tem 1,5 metro, né? Então, como que eu vou fazer para mim resolver esse exercício aqui, ó? Então, ó, eu vou pegar esse comprimento aqui, ó, e vou chamar ele de y, tá? Então, se eu chamar ele de y, o que vai acontecer? Eu vou ter que essa altura que ele está querendo saber, a altura é y mais 1,5, mais 1,5, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho cateto adjacente ao ângulo de 60 graus e eu tenho cateto oposto, né? Então, eu tenho aqui, ó, o cateto oposto e tenho também o cateto adjacente. Então, eu vou usar a tangente. Então, tangente de 60 é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Então, isso aqui vai ser igual a o cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é 7,5. A raiz quadrada de 3, na verdade, já colocou aqui o valor da tangente, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3, 1,73, que é igual a y sobre 7,5. Multiplicando cruzado, vai ficar y, que é igual a 7,5 vezes 1,73. Então, qual que é o valor do y? Então, o y vai ser igual a 12,975 metros. Então, somando aqui, ó, para encontrar a altura, nós vamos ter que a altura é igual a 12,975 mais 1,5, né? Então, somando isso aí, nós vamos ter 14,406
75 metros. Isso é a mesma coisa que 14,5, aproximadamente 14,5 metros. Aqui, ó, o 7 dá direito de aumentar aqui, então a alternativa correta é a letra D. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.